cidade é manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto poeto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá, amigos, mais uma edição do nosso projeto de Conversa em Conversa. Hoje nós vamos prestar uma homenagem a um artista valenciano que se chama Wesley Rocher Monteiro. Este projeto tem por objetivo prestar uma homenagem aos talentos da cultura em Valença. Então nós gostaríamos que vocês assistissem e também indicassem os amigos, porque nós precisamos conhecer o nosso povo da área artística, né? Então agora eu vou deixar vocês com ele, diretamente de Juiz de Fora. Olá, meu nome é Wesley Rocher Monteiro, eu sou artista visual da cidade de Valença, Rio de Janeiro. Mas eu morei um bom tempo no distrito de Parapeúna, que é a divisa com Rio Preto, Minas Gerais. E foi lá onde tudo começou, a minha trajetória. Lá eu morei até os 16 anos. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei de um pincel, de um papel, né, de um guache, e é onde eu comecei a fazer o diferencial. E principalmente nas escolas, né? Porque eu lembro que trabalhos eu já comecei a dar um diferencial nos desenhos, então todo trabalho que era referente a algo de arte, a turma já passava para mim. E eu lembro que também os professores elogiavam muito, mas assim, eu não tinha muita noção disso, sabe? Do tamanho que isso ia ficar e nem até onde eu poderia ir com isso. Era muito novo, devia ter na faixa de 13, 14 anos. Foi quando isso deu um start, assim, que eu comecei a praticar mais desenhos e praticar mais pinturas. Então eu comecei a ler, tive a ajuda de uma vizinha, que é até minha prima, por parte de pai, onde ela me deu um monte de livros legais sobre os gênios da pintura. Eu lembro que naquele período eu comecei a dar uma lida, me interessar mais, não tinha internet, mas só tinha livros. Quando eu ia a Valença, né, porque sou do distrito, eu ia na biblioteca, pegava um monte de livros, e esse universo foi tornando assim muito sedutor, de uma forma tal que eu pensava nisso todos os dias. E comecei a meter bronca nos desenhos, pegava revistas, fazia uma cópia, tinha os artistas da época, e isso foi ficando muito forte e eu fui treinando o desenho aí. Mas assim, era tudo muito, muito incerto, né? E a família também não dava aquele suporte, dava assim, da maneira deles, né? A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. E eu acho que é por ela que eu estou aqui hoje. Mas tinha a outra parte, né, que sempre falava, que aquela situação de que, nossa, você vai ter uma família, você vai crescer, como é que você vai se sustentar? A arte não gera, não leva a nada. Isso não é uma coisa para você, isso não é uma profissão. Então, esse lance não é uma profissão foi algo que ficou muito forte na minha mente. E eu tentava lutar contra isso, tentava imaginar um futuro, né, promissor e via também pintando. Eu lembro que eu ficava assistindo os filmes, né, e uma vez vi um filme que marcou muito, que era de um pintor, não lembro mais qual o nome do filme, e que ele tinha um ateliê enorme e ele passou por várias situações assim constrangedoras
de não ter um reconhecimento. Sei que no final ele conseguiu ser um grande pintor, um pintor muito famoso. E aquilo me dava força. Eu falei assim, cara, um dia eu vou ser igual o cara do filme aí. Eu vou largar tudo e eu vou inserir mesmo, mergulhar no mundo das artes. Foi o que aconteceu. Eu cresci, estudei, tive família, me formei em administração de empresas e recursos humanos também. Então foram 2 faculdades, mas eu nunca deixei de sonhar com essa parte de artes. E eu lembro que toda a função, todo o trabalho que eu tinha, eu sempre tentava vincular, sempre ir pelo caminho artístico. Por exemplo, na administração, eu trabalhava numa assessoria de comunicação de uma instituição de ensino, onde eu já ia para o lado da criação. E assim foi. Trabalhei no departamento também, numa prefeitura, onde eu já fui para a parte de projetos urbanos, na praça de parques e jardins. Era, de certa forma, eu preenchi um vazio, sabe? Uma metade de mim ficava cheia quando eu trabalhava com isso, né? De criar. Eu sempre gostei muito de criar e sempre tive muitas ideias. E quando eu tive a oportunidade também de trabalhar na Secretaria de Cultura, foi assim, parecia que foi assim um apogeu, né? Eu falei, gente, eu tô, para mim, no lugar da prefeitura, no caso, era o lugar maior, assim, né? Onde as coisas aconteciam e realmente eu via isso acontecer de uma certa forma. Projetos com pessoas inteligentíssimas, projetos que iam fazer também a diferença colocados em prática, né? E na minha cidade também, em Valença, sempre tive pessoas que consegui me espelhar. Tinha alguns artistas, tem artistas muito bons e onde eu sempre ia em ateliê, quando tinha alguma amostra, eu ficava paquerando, com a vontade danada de ser eles ou de ser amigo deles, né? Era até engraçado, eu já me sentia conversando com o cara, trocando já na casa deles, fazendo uma aula. Mas existia um medo, igual eu falei com vocês. Eu não sei, eu acho que não era o momento, sabe? E esse tempo todo eu sempre falava, eu acredito no meu potencial, eu acredito em crescimento, eu acredito em mudanças. Um dia eu vou ser um grande artista, vou chegar lá, né? E a hora, sabe, parece que Deus colocou uma situação na minha vida que, assim, eu fui empurrado mesmo, sabe? Eu tanto acreditei, tanto quis e mentalizei aquilo que quando eu tinha 40 anos aconteceu de cair de mergulho, assim, de paraquedas nessa situação aonde eu fiquei com muito medo. Tem que ser bem sincero. Eu falei assim, gente, mas e tudo aquilo que falavam, será que é verdade? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Será que realmente as pessoas vão gostar do meu trabalho? Era uma insegurança, uma coisa assim, fora de série. Mas quando eu olhava para mim, tirava esses medos, orava, eu sentia uma força tão grande, uma vontade tão grande de vencer. Eu falava, poxa, eu já passei por tantas situações na vida, tantas situações difíceis, constrangedoras, que eu não preciso desse medo. Eu não admito esse medo na minha vida. Foi onde, quando eu ranquei e joguei para bem longe esse medo, tudo começou a acontecer. Mas isso foi um processo lento, porque eu não tinha bagagem. A minha obra ainda estava muito no começo, os desenhos ainda não estavam tão soltos, a pintura à mão também, assim, estava tudo preso e aquela insegurança, né? A insegurança, ela sempre fica alguma coisa ainda, né? E devagarzinho, quando a insegurança foi passando, eu percebo que meu trabalho começou a fazer um diferencial. Tanto é que eu olho um trabalho hoje quando eu estou seguro e um outro de uns anos atrás tem uma diferença enorme, assim, até no termos de criação mesmo. Eu era limitado até em criar. Eu tinha vergonha de colocar aquilo que eu sinto para fora. É muito estranho falar isso. Hoje em dia eu sinto assim num universo totalmente com possibilidades. Eu posso fazer o que eu quero, a minha criação
ela não tem limites. Acredito e gosto do que eu faço e sei também que eu posso melhorar muito. Tanto é que eu não todo dia eu tiro um determinado horário para estudo, né? Mas graças a Deus eu não tenho mais essa insegurança. O medo passou e quando o medo passou as coisas foram acontecendo e eu nunca deixei de acreditar no artista, né, do poder que nós temos de transformação, de nos transformar e transformar também as pessoas, né? E acredito também que a minha linha de pensamento está muito correta. Eu vou falar agora um pouco para vocês de como eu encontrei minha paleta, minha digital, meu diferencial em termos de arte. Bom, tudo começou com uma leitura do movimento modernista brasileiro, onde eu fiquei apaixonado pelo cubismo e todos os outros artistas que fizeram parte. A partir de então, eu comecei a montar meu DNA, meus traçados. Todo dia eu tentava fazer alguma coisa diferente. E até onde num quadro eu falei assim, bom, é esse quadro que eu quero, é isso que eu quero lançar para o mundo, é isso que eu sinto. E aí faltou a paleta, né? Eu falei assim, bom, poxa, eu preciso de uma paleta diferenciada. O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, bom, não vou pensar muito não, eu vou começar a pintar e as preferências vão aparecendo e foi uma coisa assim, bem automática, sabe? Aí a partir de 2 meses eu já tinha as minhas cores preferidas, eu já sabia usar o azul que eu gostava, o amarelo, o vermelho, tanto é que eu levo essas preferências, né, de paleta até hoje no meu trabalho, que eu acho isso muito importante. O desenho cubista ele demorou um pouco para sair, porque eu não queria ter influências, né? Eu estava muito ligado em Picasso, em Di Cavalcanti, e eu falei assim, bom, eu preciso fazer um diferencial, mas eu não posso ficar assim, me inspirar de uma tal forma que pareça uma cópia. Uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você invadir o mundo do outro. Eu acho que no mundo das artes a gente tem que respeitar os amigos, né? E aí parei um pouco de ler, estudar, e num belo dia eu falei assim, bom, vou começar a fazer uns desenhos e tal. Foi onde surgiu já de uma forma assim bem interessante, eu logo já pintei. E graças a Deus eu sigo com essa técnica até hoje. Fez um diferencial, graças a Deus. Tudo aconteceu depois desse encontro com o cubismo. Outro segmento, eu como artista gosto, é trabalhar com o lúdico, com o imaginário das pessoas. E lendo uma obra de Machado de Assis, Capitu, me deu a ideia de representá-la. Então eu fiz aqui nessa obra, que eu achei mais interessante representar, foi uma passagem lá do texto, né, que fala dos olhos de Capitu. Eu achei tão bonita a representação, a descrição dele, mas aí eu dei a ênfase mais nos olhos e coloquei tons terrosos nas laterais, né, de forma que destacasse mais os olhos. Outra situação também que sempre mexeu comigo foram as sereias. Eu gosto muito desse lance de mar, desse mistério todo. Então eu fiz a sereia aqui representando essas duas cores, né, que são os tons de azul turquesa e o vermelho Veneza. Fiz ela nessa junção aqui, todas em círculos, alguns fragmentos também, alguns quadrados, e os peixes nas laterais. Trabalhei também com deuses, né? No caso essa deusa, a deusa Perséfone, que é a deusa das ervas, das flores, dos frutos, onde eu fiz uma coroa de flores ali, e também trabalhei com os círculos e alguns fragmentos quadrados aqui nas laterais. E assim vou montando as mostras. É você escolher um tema, trabalhar dentro da sua proposta, da sua técnica e representar isso bem, fazer com muito cuidado e passar para as pessoas uma qualidade de trabalho, uma ideia bem representada e muita força e amor no que faz.
Uma vez um curador de São Paulo, aliás, um grande curador, falou comigo assim: um artista ele tem que seguir uma linha, explicou a situação por que seguir essa linha, porque vai ter mais representatividade no mundo das artes, tipo assim, uma moral maior, um respeito e tal. Aí eu falei assim: olha, eu não concordo com isso. Eu acho que o artista tem que ter liberdade de mudanças e de fazer aquilo que ele quiser. Aí ele questionou por que isso era sinônimo de fraqueza, de insegurança. Eu falei: olha, eu acho que isso é sinônimo de coragem, ousadia e mostrar que ele está trabalhando com o coração. É muito bom você encontrar um artista hoje que trabalhe com sentimentos. Eu acho que o sentimento faz um diferencial muito maior do que apenas um estilo. É isso que eu penso. Quando eu fui para o universo do abstracionismo, eu pensei muito em como fazer essa transição do cubismo para o abstrato sem perder minha identidade. Noites sem fim pensando como fazer. Até um dia veio a luz, peguei um quadro, coloquei e falei assim: bom, eu vou pintá-lo, vou ver o que vai sair. Aí eu peguei o fundo do cubismo, que eu já fazia todo fragmentado, todo retalhado, e coloquei na tela. E assim saiu o abstrato, que é o abstrato geométrico. E essa transferência ficou bem sutil. E gostei muito do resultado. Quando eu estava elaborando esse quadro, né, do sanfoneiro nordestino, eu imaginei passar também a paleta daquela região. Então eu representei com cores terrosas e até onde o azul aqui eu botei um turquesa e também coloquei um sol bem forte, pegando aqui na lateral dele, pegando na sanfona, e também ele é todo feito, todo fragmentado nas laterais, né? E fiz uma expressão mesmo de nordestino, um pouco de sofredor, um pouco de sonho, e é assim que nós vamos representando o nosso Brasil. Bom, esse outro quadro, ele está representando a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, na Bahia, Salvador, onde também está dentro da paleta, né, do cacau, e eu fiz esse simbolismo aqui, né, que são esses círculos, dá para vocês perceberem. Está fragmentada, está toda em recortes, mas o figurativo, eu deixei o figurativo mais à mostra. Eu gosto de trabalhar isso nos meus quadros, essa liberdade que o cubismo dá, não é aquele cubismo analítico, igual no começo. Ele é fragmentado, mas ele expõe a figura em si. Então, esse aqui chama Água de Cheiro. Então, eu coloquei bem colorido, com flores e frutas também na cabeça, o pescoço sempre um pouco maior e as mãos que eu gosto de representar, sempre gostei de representar as mãos, né? Igual no outro quadro. Então esse aqui é a Água de Cheiro e está representando o nosso Nordeste, o nosso Brasil. Eu sou um artista que gosta de trabalhar com liberdade e o cubismo traz essa liberdade para mim. Então, ver as coisas e poder distorcê-las e ter a minha leitura, para mim isso não tem preço. Por isso, quando eu cheguei no cubismo, me apaixonei e é onde que eu mostro as minhas obras e é o meu carro forte até hoje. Então, eu tenho alguns quadros aqui e vou mostrar para você minha visão, né, a forma que eu vejo as coisas. Por exemplo, tem esse quadro que eu fiz, né, que é de uma moça, que é uma vendedora de frutas, né? E a minha intenção era mostrar um pouco desse nosso Brasil, nosso DNA brasileiro. Eu comecei pela paleta, e essa paleta eu fiz, né, de acordo com o cacau. Eu gosto muito de trabalhar com paletas, né? E as cores do cacau, para mim, eu acho que tem uma brasilidade muito forte. E eu peguei todas as cores, fiz um teste e aí comecei a montar essa linha do DNA brasileiro com essas cores. Então eu fiz aqui uma vendedora de frutas, uma morena para representar bem o nosso país e trabalhei com flores tropicais. Coloquei as flores nos adornos, onde eu faço círculos e faço quadrados também nas laterais.
O corpo humano, para mim, é assim, não tem um padrão específico. Eu gosto de trabalhar com braços longos, gosto de também representar a mão de uma forma bem diferenciada. Eu sempre coloco a mão um pouco maior, né? E o rosto eu trabalho em quadrados. E é assim que eu vou fazendo todos os meus quadros. Não existe um perfil a ser seguido. E isso que é interessante. E eu gosto muito de mostrar no caso para vocês, a visão do artista. Sem medo. Eu não tenho medo de fazer uma coisa e vocês não gostarem. Eu quero que vocês olhem, tenham a sua percepção e respeitem aquilo que eu faço. E faço com muito carinho, muito amor. Então, dentro da área cubista, esses são assim alguns quadros que eu estou apresentando para vocês. Então, um abraço. Tchau. Quando a cidade amanhã